Olá, meus queridos, como vocês estão? Espero que, como sempre, estejam bem, estejam animados e muito dispostos para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Você que está aqui todos os dias conosco já me conhece, professora Abigail Viana. Vamos passar aí os próximos minutos juntos aprendendo um pouquinho mais. Já te convido a participar ativamente da aula. Quero mandar aquele beijo, aquele abraço para todo mundo que está assistindo a gente pelo canal 22.3 na TV Nova. Lembrando que de 9 horas da manhã, de segunda a sexta, as aulas são ao vivo e às 18 horas nós temos a nossa reprise, isso mesmo. Então, você que está em casa agora assistindo, pode no finzinho da tarde assistir novamente. Aproveita que é a hora que o pessoal que trabalha está chegando do trabalho e pode a família inteira assistir a nossa aula. Mas, se você quer interagir, você não quer apenas assistir, você quer responder as minhas perguntas, você quer fazer perguntas, quer dizer seu nome, o nome da sua escola, tem uma maneira muito simples. É só você ter acesso ao aplicativo do Educa Recife. Como? Você baixa aí, ó, tá vendo aqui o QR Code? Você pode, através dele, baixar no seu celular, no seu tablet, muito rapidinho, simples, e você vai estar com as mãos, nas suas mãos, a possibilidade de interagir com a gente. E para fazer essa ponte entre vocês comigo, está aqui com a gente hoje o professor Givanilson Soares. Bom dia, professor, bem-vindo. Bom dia, professora, tudo certinho, estou por aqui já acompanhando e tem muita gente desejando bom dia aqui. Martim, Janiele, Jean, Yasmin, Isaac, todo mundo desejando aqui um bom dia, estão aqui aguardando a aula. Maravilha. O pessoal que já está no chat já pode colocar o nome da escola. Ontem tinham várias escolas e uma grande parte da escola Matias Delgado estava com a gente. E aí, digam o nome da escola de vocês, para a gente ver se hoje novamente vai ser a vitória do pessoal do Matias ou outras escolas estão dando a gente o prazer e o privilégio de estar conosco. Já tem alguma coisa, professor? Tem aqui a Janiele e o Jean, que são da Escola Municipal de Beberibe. Olha, então Beberibe aí saiu na frente. Quais as outras escolas que estão conosco? Coloca aí. Para também me ajudar aqui, além do professor, tá vendo aqui, olha o querido Clisman, nosso intérprete de Libras, como sempre, né? Um show à parte. Eu fico aqui dando aula para vocês, olhando para a câmera, para a TV, mas sempre que posso dando uma olhadinha para ele, porque é maravilhoso esse trabalho dele e todos os seus amigos, colegas de trabalho, intérprete de Libras. Através do trabalho deles, essa aula alcança um número ainda maior de estudantes. Então, deixo aqui registrada a minha admiração e o meu respeito por esses profissionais. Bem-vindo, Clisman, bom demais ter você aqui com a gente, venha sempre. E se você quiser assistir essa aula outra vez, mas não deu para assistir a reprise às 18 horas, não se preocupe. Você vai acessar lá no YouTube o canal do Educa Recife, como está aparecendo aqui, ó, e você vai encontrar as aulas não só do quinto ano, mas todas as aulas do Educa Recife, desde o seu início até o presente dia. Então, fique à vontade. E lá no YouTube você também pode comentar, o que é muito bom também. O tema da aula está aparecendo na sua tela, pontuação. Você que me acompanha todos os dias vai dizer, professora, já trabalhamos esse conteúdo. Sim, sim, você está corretíssimo. Mas é um assunto que de tempo em tempo nós precisamos voltar para você ali rever alguns conceitos, tirar algumas dúvidas, lembrar de algumas coisas, porque você escreve todos os dias, concorda comigo? No caderno da escola, na rede social, no aplicativo de mensagem. Tem meninas que gostam de escrever no seu diário, não é? Ali as suas memórias, como foi o seu dia. Aquelas pessoas organizadas escrevem nas suas agendas. Então, todos os dias precisamos usar os sinais de pontuação. E de vez em quando pode surgir uma dúvida e para isso estamos aqui, para tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis. Deixa eu te dar uma recomendação bem rapidinha. Se você quiser, seria muito bom você registrar no caderno. Você coloca o tema da aula, pontuação, a data de hoje. E aí o que eu falar, alguma coisa que você acha interessante, não vai copiar tudo que vai aparecer aqui, claro, né? Nem daria tempo, não é esse o nosso objetivo, tá? Eu quero que você fique atento, preste atenção, mas às vezes
a gente fala uma coisa que você acha legal para estudar aquilo ali, para lembrar na hora da atividade, na hora de usar o sinal correto, você pode anotar. Lembra aquela aula que nós demos sobre o resumo? Como ele ajuda na hora de estudar, fazer anotações também em tópicos de tudo que está aprendendo é válido, não só na nossa aula da TV, como na sua aula também presencial. Às vezes o professor está lhe explicando, empolgado, é bom registrar alguma coisa que é falada que você acha que vai te ajudar. Então, fica aí a minha dica para quem quiser fazer, será uma boa ferramenta de estudo. Eu não poderia começar uma aula falando de pontuação sem a gente ler um trechinho de um texto, concorda comigo? Então, vamos lá. Esse trechinho, vocês estão vendo aí na tela de vocês, vocês vão ler comigo, já vão analisando aí os sinais de pontuação que aparecem e lembrando que esse texto foi extraído do material do Aprender Sempre, que vocês têm acesso na sala de aula. Você, quem sabe, até já leu esse texto com a sua professora, com o seu professor. Enquanto você está lendo comigo, fica atento aos sinais de pontuação que aparecem, tá certo? O título é Plásticos são considerados vilões do meio ambiente. Alexander Turra diz que é necessário um desenvolvimento tecnológico para minimizar os danos causados. Hoje em dia, os produtos plásticos vêm sendo vistos como grandes vilões do meio ambiente, por emitirem dióxido de carbono na atmosfera. O Brasil é um dos países que mais produzem lixo plástico no mundo e o que menos recicla. São 11 toneladas por ano. Cada brasileiro produz 1 quilo de lixo plástico por semana. Os dados fazem parte do relatório da organização não governamental WWF, Fundo Mundial para a Natureza. E aí, quinto ano? Vocês sabiam dessas informações? Eu não sabia que nós, brasileiros, somos quem mais produzimos o lixo plástico no mundo. Não é uma boa estatística para a gente, né? Como podemos diminuir? Através da reutilização, da reciclagem, do descarte correto. Nós trabalhamos isso aqui, eu acredito, se não foi essa semana, foi a semana passada, né? O descarte correto do lixo. Então, vejam um texto, né? Apesar de curto, mas com informações muito importantes, que já daria aí para a gente tratar de outros assuntos na aula e fazer a gente refletir sobre como estamos cuidando da natureza. Mas vocês observaram os sinais de pontuação, que é esse o foco da aula de hoje. Quais sinais de pontuação você encontrou nessa notícia aí? Deixa eu voltar aqui, a tela vai abrir para você ver melhor. Dá uma olhadinha aí. Quais sinais de pontuação você identifica aí? A produção vai me ajudar, se possível, a abrir a tela, para que vocês possam ver aí o texto de uma maneira maior e encontrar aí alguns sinais de pontuação. E aí, vocês conseguem identificar? Não deu para aumentar a tela, mas a gente vai passar. Eu localizei 2 sinais de pontuação nesse texto. A vírgula e o ponto final. Pronto, já que a tela voltou, deixa eu voltar aqui, isso. Dá uma olhadinha aí, achem para mim as vírgulas e os pontos finais aí no texto, bem rapidinho, dá uma localizada. Eu já encontrei ponto final, 1, 2, e aí? 3, vírgula, ali, ó, na segunda frase, hoje em dia nós temos uma vírgula, e a gente vai ver para que servem esses sinais. Você já sabe com certeza, você usa, mas vamos pegar um pouquinho, né, com calma, e tem coisa nova para a gente aprender aqui hoje, tá? Você lembra para que servem os sinais de pontuação? Será que é simplesmente mais uma coisa que você tem que fazer e não entende por quê? Será que um texto sem pontuação você conseguiria entender a lógica? Você já viu que não, né? Em algumas outras aulas aqui atrás, antes dessa, eu trouxe um texto sem nenhuma pontuação. À medida que eu ia lendo, ficou muito difícil de compreender a mensagem do autor. Então, é muito importante que um texto ele possua sinais de pontuação. E para que eles servem, professora? Para representar pausas na fala, nos casos de ponto, vírgula e ponto e vírgula. Ou entonações, nos casos do ponto de exclamação e de interrogação, por exemplo. Então, hoje, no caso, né, vamos estudar vírgula e ponto. Então, aí está dizendo que vai representar pausas. Sejam mais curtas, mais longas. Então, ponto e vírgula, eles indicam pausas na fala ali, não é? Quando você vai ler aquele texto. Já a interrogação, exclamação,
vai mudar a entonação, a forma como eu falo aquele texto ali. Além de pausa na fala e entonação da voz, os sinais de pontuação reproduzem na escrita nossas emoções, nossas intenções, os nossos anseios. Então, se eu estou escrevendo um texto e naquele momento ali eu quero passar um tipo de desespero, de angústia, eu vou usar um certo tipo de pontuação. Se eu estou tranquila, se está tudo bem, é outro tipo de pontuação. Então, vejam só, simplesmente pontos, sinais de pontuação, mudam totalmente ali até a emoção que eu quero passar quando escrevo alguma coisa. Vamos ver alguns exemplos? Um pouquinho sobre a vírgula, né? Eu vou explicar para que serve e vou citar os exemplos. Nós vamos usar a vírgula sempre que nós desejarmos. Primeiro, separar topônimos seguidos de data. Professora, o que é um topônimo? Vou explicar bem facinho. Nomes próprios de lugar. Olha o exemplo aqui, ó. São Paulo, estão vendo? É o topônimo, vírgula, 12 de novembro de 2009. Então, eu separei o local onde eu estou, São Paulo, da data. Então, vocês fazem isso todos os dias, né? Tem aqueles estudantes que amam ter o caderno mega organizado, sempre fazem o cabeçalho com o nome da escola, do professor, e sempre você vai lá e coloca a data. No caso aqui nosso, seria Recife, né? Mas aqui temos o exemplo São Paulo, 12 de novembro de 2009. Além de cabeçalho da sua atividade, isso também, as cartas começam assim, não é? Com o local que você está seguido da data, e-mails. Então, sempre que for escrever, lembra, tá? Entre o local e o dia lá, a data, nós usamos vírgula. Lembrando que no final lá, observem, ponto final. Ele já apareceu aí no exemplo da vírgula. Também nós usamos para isolar termos dispostos em uma enumeração. Vamos ali estar citando. Então, veja, fomos ao cinema. O que fizemos lá? Ó? Tomamos sorvete, visitamos o bosque e depois voltamos para casa. Então, tudo que a gente fez no passeio está entre vírgula. Fomos ao cinema, tomamos sorvete, visitamos o bosque. É aqui, ó, já assunto de ontem, letra E aqui, uma conjunção. E depois voltamos para casa. Perdeu a aula de ontem? Não se preocupa, não. Quando acabar a terceira aula de hoje, você vai no YouTube rever, porque um assunto, ele complementa o outro. Também a vírgula serve para separar expressões explicativas, continuativas ou corretivas, relativas à correção de algo, tais como isto é, por exemplo, aliás. Então, sempre que você vai escrever isto é, vírgula. Por exemplo, vírgula, aliás, vírgula. Vamos ver se temos exemplos. Temos sim, ó. Amanhã, ou melhor, depois de amanhã, viajaremos para a casa dos meus avós. Então, veja, houve uma correção nesse texto, né? Eu disse assim, amanhã, ou melhor, depois de amanhã. Eu expliquei, eu corrigi. Logo no início, eu tinha dito que era amanhã, mas depois eu me lembrei que não é amanhã. É depois de amanhã. Então, ó, amanhã, aí, vírgula, depois de amanhã, ou melhor, né? Aqui, ó, ou melhor, depois de amanhã viajaremos para a casa dos meus avós. Então, quando eu vou dar essa ideia aí de correção, eu vou colocar as vírgulas. Você sabia disso? Se não sabia, maravilha. Se sabia, só fez lembrar e isso é muito bom. Vamos aqui separar o aposto e o vocativo. Eita, professora, isso eu nunca ouvi, eu não sei o que é não. Tranquilo, vai saber agora. Se não entender, pode colocar no chat que o professor passa a tua dúvida para mim e eu vou ter o maior prazer em responder. Lê essa frase aqui, ó. Beatriz, amiga de minha prima, recebeu a premiação. Essa parte que está em vermelho aí, quinto ano, amiga de minha prima, ela é um aposto. O que é aposto? É uma explicação mais detalhada sobre quem é Beatriz. Vê só, se a frase tivesse assim, ó, vê aqui embaixo, estão vendo aí? Beatriz recebeu a premiação. A frase, ela não perdeu o sentido, tá vendo? Só que quando tem lá em cima, o vermelho, amiga de minha prima, esse amiga de minha prima está explicando quem é Beatriz. Então, quando tiver esse aposto, o nome disso é aposto, tá? Observe que ele está aí entre vírgulas. Beatriz, amiga de minha prima, recebeu a premiação. Se precisar que eu repita a explicação, fique à vontade.
Então, aqui abaixo está a frase sem o aposto. Beatriz recebeu a premiação. Então, a mensagem foi passada. Só que quando eu coloco o aposto lá em cima, explicando quem é a Beatriz, eu preciso colocar esse termo aqui, ó, entre vírgulas. Eu estou explicando aqui quem é Beatriz. Espero que vocês tenham entendido. Já aqui, ó, caro amigo, empreste-me o livro. Caro amigo, ele é o vocativo, é a quem eu estou me referindo, tá certo? Então, quando eu vou separar também o vocativo do resto da frase, eu coloco a minha vírgula, ok? Para que serve a vírgula? Veja quanta utilidade esse sinal tem, que é a vírgula. Isolar orações compostas por algumas conjunções. Olha, quinto ano, as nossas 2 últimas aulas foi sobre conjunção. Veja que a de hoje já aborda pontuação e vai ser usada quando? Ó, para isolar orações compostas por algumas conjunções que dão ideia de alternância, explicação, adversidade, que é uma ideia contrária, e conclusão. Estudamos isso antes de ontem. As conjunções coordenativas, ontem as conjunções subordinativas, e eu reparei mesmo na hora de preparar a aula que sempre ali as vírgulas estavam presentes. Vamos ver aqui exemplos. Não compareceu ao seu aniversário, porém enviou o presente. Olha, ele não foi, não é? Mas não esqueceu de mandar o presente. Então, olha a conjunção porém. Estudamos muito, não foi nas últimas aulas sobre isso. Então, antes do porém, olha lá a vírgula. Está isolando aí, ó, uma oração da outra, aí está a conjunção no meio. Então, a vírgula fazendo aí o seu papel. Então, você pega o conteúdo de ontem, junta com o de hoje e vai cada vez escrever melhor. Olha aqui, ó. Nós estudamos ontem aqui as conjunções alternativas. Olha elas aqui. Ou estude para a avaliação ou resolva os exercícios. Você vai escolher, você vai alternar ou uma coisa ou outra. Mas a primeira oração, ó, ou estude para avaliação, vírgula. Inicia-se a outra com a conjunção ou. Ou resolva os exercícios. Então, sempre que uma frase ali vai ter aquela conjunção para ligar as 2 orações, você vai escrever a vírgula. Olha outro exemplo. Não fomos ao cinema, pois choveu bastante. Eu estou explicando por que eu não fui ao cinema. A conjunção pois está ali unindo. Então, antes da conjunção, vírgula. Professor, é muita informação, não estou conseguindo, assim, guardar tudo. Você sabe que essa aula vai estar disponibilizada no YouTube, então depois você pode assisti-la novamente, pausar e voltar no mesmo trecho, não se preocupe. Eu sempre, como eu te aconselho, né, caderninho do lado, com as suas palavras, anota como você entendeu. Quando chegar a época de provas, de atividades, de avaliações externas, você vai ter um material muito rico para estudar. Vimos um pouquinho sobre a vírgula, vamos ver agora sobre ponto final. O ponto final é um sinal de pontuação utilizado ao final das frases. Também é importante lembrar que, após o ponto final, a frase inicia-se com letra maiúscula. É aquela coisa que os professores sempre falam, né? Início de frase, letra maiúscula. Então, você escreveu a sua frase, como está aparecendo aqui nos exemplos. É pena que a nossa ilustração não está abrindo, não está aparecendo, mas tudo bem. Então, Paulo gosta de brincar com carrinhos. Terminei aí a minha frase, a minha oração, ponto final, tá certo? Não esquece. Se eu quisesse continuar, fosse um texto e fosse continuar essa frase, eu deveria começá-la com letra maiúscula. Não esquece, quinto ano. Sempre ao início de uma frase, letra maiúscula. Aqui outro exemplo. Mamãe não foi à feira ontem. Também terminando com ponto final. As frases com ponto final podem expressar situações afirmativas ou negativas. Nós vimos isso, inclusive, nos nossos exemplos. Olha aqui o que é uma frase afirmativa. São as que expressam uma afirmação, dando certeza do que se fala. Olha o meu exemplo. Gosto de salada de frutas. Então, eu estou afirmando isso, né? Eu gosto de salada de frutas. Eu gosto mesmo, tá, quinto ano? Então, frase afirmativa. Estou terminando com ponto final.
Aqui embaixo, está chovendo muito. Outra afirmação. Na tela aí teria uma imagem de uma salada de frutas e de uma nuvenzinha caindo chuva, não é? Mas aí, infelizmente, não está abrindo. Eu estou explicando o que vocês estão vendo, esses quadrados cinzas aqui, aí podem não entender o porquê. Deve ser a internet, alguma coisa, mas o que importa é que vocês estão aprendendo. Então, aqui eu tenho exemplos de frases aqui, anterior, deixa eu voltar, afirmativas. Já agora, vamos falar das negativas. São as que expressam, de alguma forma, uma situação que seja negativa, utilizando, em muitos casos, palavras específicas, como não, nunca, jamais, ninguém. Então, eu estou negando algo. Vamos ver exemplos? Olha, aqui o feijão apareceu, que bom, né? Não gosto de comer feijão com macarrão. Então, você está vendo essa frase aí, ele está negando, ele não gosta, é negativa. Não gosto de comer feijão com macarrão. Ponto final. Olha essa. Será que alguém aí já vive... É uma realidade para você? Eu acho que aqui a gente que mora em Recife, não é? Nunca fui à praia. A pessoa que escreveu essa frase aí, também mora num lugar, né, que não tem acesso a essa maravilha que é contemplar a praia, o mar, que a gente aqui é tão abençoado e beneficiado na nossa cidade do Recife. Mas o foco aqui é para a palavra nunca, que está fazendo com que a frase seja negativa. E observa lá no finzinho, quinto ano, ponto final. Outra, ninguém foi visitar o vovô neste final de semana. Que absurdo, né? Temos que estar presente na vida dos nossos avós. Então, aqui, ó, ninguém está fazendo com que essa frase se torne negativa. E ao final da mesma, encontramos que sinal de pontuação? Ponto final. Ou seja, meu pensamento acabou. Eu dei o meu recado. Ninguém foi visitar o vovô neste final de semana. E aí, agora eu preciso de vocês, quinto ano. Eu tenho uma atividadezinha e eu preciso que vocês respondam. Não me deixem só. Eu sei que tem muita gente no chat, estão prestando atenção. O assunto hoje foi super tranquilo. A gente só reviu, não é? Trabalhou o que vocês já sabiam. Nós fizemos uma revisão e eu preciso de vocês. E vou mostrar algumas frases. Se o uso do ponto final estiver correto, você vai me dizer que é verdadeira. Se estiver errada, você vai me dizer que é falso, que não está certo. Olha a primeira frase aí. Quem gosta de boneca? Eu aí deveria usar um ponto final. E aí, Martim, Laura e todo o pessoal que o professor ali estava falando. Essa frase está correta, sim ou não? Professor, tem alguma coisa? Tem aqui. Eles responderam aquela perguntinha lá do começo, né? Sim. Colocando as escolas. O Martim Sim. é da Antônio Farias. A Yasmin colocou aqui que é da Escola Professora Sônia Maria Araújo Souza. Tem o pessoal da Matias Delgado, Luan está por aqui também, Martim também falando aqui, respondendo algumas perguntas com relação à pontuação, porque vai chegando depois aqui. E eles estão falando aqui que estão adorando a aula, inclusive, né? Jonathan, Maísa, Cauã, Carlos, estou vendo nomes novos por aqui. Eu também, Ágata escolas também. novas também, que eu não conhecia, apareceu aí, muito bom. Estou aguardando chegar a resposta dessa pergunta aí, eu acho que daqui a pouco chega. Vê só, quinto ano, eu vou dar uma dica. Você não vai dizer para mim que ela está escrita errada, porque a grafia está correta, certo? Mas eu vejo a minha entonação. Quem gosta de boneca? Eu acho que eu fiz uma pergunta, concordam comigo? E aí, vai ser o ponto final mesmo? Eu uso o ponto final no final de uma pergunta, diz para mim aí, sim ou não. Se você escreve uma pergunta, qual o seu nome? Onde você mora? No caso aqui do nosso exemplo, quem gosta de boneca? Eu deveria usar aí um ponto final ou seria outro sinal? Não precisa nem me dizer qual seria o outro, eu só preciso dar a sua resposta. Eu vou ter que dar, como o professor explicou, às vezes a internet demora, não é? A trazer a tua resposta, mas não se preocupa não, quando chegar, a gente vai citar o teu nome. Essa frase, ela está errada, porque é uma pergunta. E se é uma pergunta, vai ter o sinal de interrogação. Tenho certeza que quando chegarem as respostas, vocês teriam dito a mesma coisa. Olha o segundo exemplo. Marcos não gosta de andar de bicicleta. É uma frase declarativa, né? Está fazendo uma declaração, porém negativa. Acabamos de ver. O uso do ponto final está certo? Sim, está correto. Olha a terceira frase. Coitadinho desse menino aí, eu fiquei com pena dele. Olha a imagem dele. Que susto!
Percebeu minha entonação? Eu não falei que susto. Vocês estão vendo? Eu fiz escândalo, eu botei aquela entonação. Né? Eu caprichei na entonação. Será que é um ponto final? Eu acredito que vocês aí estão digitando no aplicativo que não. Que aí seria um ponto de exclamação, que já é tema de uma próxima aula. E por último, porque já está batendo aquela fome, minha mãe fez um delicioso bolo de chocolate. Uma frase afirmativa. Com certeza, você vai me dizer que ela está escrita corretamente. Faz essa atividade aí no teu caderno, depois você pode passar ali para ir treinando. Fique à vontade para estudar da melhor maneira que você encontrar, porque o objetivo é que você aprenda. A aula de hoje vai chegando ao fim. Amanhã continuaremos esse assunto, só que estudaremos outros sinais de pontuação. Hoje foi só uma introdução, por isso foi bem tranquilinho, ponto, vírgula. Amanhã serão outros sinais e eu aguardo você, porque vocês nunca nos deixam só. Obrigada, Jéssica, você foi maravilhosa aí na interação como sempre. Volte sempre, é um prazer ter você aqui com a gente. Professor Givanilson, obrigada aí pela interação. Pena que a internet às vezes não ajuda tanto, né? Pois é, mas estamos por aqui acompanhando. Tinha muita gente na nossa aula hoje. E aí, quem estiver aí, fica aí que daqui a pouquinho tem mais. É isso aí, professora Kedma já está ali a postos, super empolgada para trabalhar hoje. Qual será o tema de matemática? Hein? Daqui a pouco a gente descobre. Não sai daí. Tchau, tchau.